Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Que bom! Vamos à nossa aula de hoje? Nós vamos fazer uma revisãozinha sobre o nosso conteúdo, que foi o conteúdo sobre o Barroco, ok? Eu quero lembrar a você que o contexto histórico do Barroco foi lá pelo século XVI até o século XVIII, século XVII e XVIII, certo? Bom, o que estava acontecendo agora? Eu tenho uma influência muito grande da Europa e da diversidade cultural que eles estão agora vivendo. Lembre-se que os fatos que influenciaram foram a Reforma Protestante, né? A Contra-Reforma, a unificação da Península Ibérica. E aí, então, nesse contexto, eu tenho um homem se deparando com um dilema entre conciliar a vida religiosa com a vida material. E isso a gente percebe muito nas obras através do teocentrismo, certo? Imposto pela igreja, e agora o antropocentrismo, que é característico de uma visão renascentista. Então, eu tenho uma influência muito aí do Renascimento. Uma situação que afetou grandemente a arte barroca, certo? Nós temos isso muito presente na pintura, e aí você lembra de alguns autores, ou melhor, de alguns pintores, né, barroco, como o Rembrandt, o Reni, o Velázquez e o Manuel da Costa Ataíde, né, que é no Brasil. E escultura eu tenho, então, vários autores aqui, na Itália, o Bernini, o Machado de Castro e Antônio Ferreira em Portugal, e Antônio Francisco de Lisboa, conhecido como Aleijadinho, aqui no Brasil. E essa dualidade barroca a gente vê muito nas esculturas e nas marcas teocêntricas das igrejas, né? E na arquitetura, então, eu tenho agora aqueles interiores das igrejas todas recoberto com ouro, né? A música, então, começa agora uma nova técnica, o uso excessivo de ornamentos, o forte apelo pela emoção. E nós vimos isso já na aula passada, mas o que nos pega realmente hoje é a questão da literatura. E o barroco ele tem uma singularidade em relação às demais escolas, porque anteriormente o homem experimentava uma angústia, né? Começa a experimentar uma angústia espiritual que vai dividir ele. Essa luta entre teocentrismo e antropocentrismo é muito forte, muito pertinente nessa linguagem barroca. E aí eu tenho então um estilo aqui que são os detalhes, né? Um estilo do rococó, que você já lembra disso que nós falamos na aula passada, e o rococó então é aquela criação nova, né? Foi mais desenvolvida lá no sul da Alemanha e na Áustria, principalmente na França, e ele começou a passar o quê? Uma alegria da decoração, com os detalhes, e aquela teatralidade a gente consegue perceber através desse detalhe. Não é nada dramático e pesado. E agora eu tenho aqui, através desses detalhes, aquela alegria de viver presente neste momento aqui, desse estilo, o rococó. Bom, mas aí eu tenho que lembrar você algumas características deste momento. Aí eu tenho o dualismo, e esse dualismo é aquela luta, né? Entre o antropocentrismo e o teocentrismo, entre o claro e o escuro, ok? Eu tenho exagero, é muito detalhe, muita cor, o amarelo, lá o dourado, né? Com o escuro, uma vez que eu tenho o divino e o profano agora em luta, né? Os detalhes são riquíssimos, o contraste na escrita eu vejo muitas figuras de linguagem, muita metáfora, muito a hipérbole, ok? E agora nós conseguimos perceber junto com você que nós temos então uma obra, e aí eu coloquei uma imagem para você ver quando eu tenho o claro e o escuro muito presente nisso. E aí quem é a obra marco para esse período? Prosopopeia de Bento Teixeira, certo? Isso em Portugal, mas tem o valor para nós aqui também
como brasileiros, mas um marco mesmo para nós, o maior autor foi Gregório de Matos, com a sua poesia lírica, religiosa, erótica e satírica, também conhecida como Boca do Inferno, uma vez que nas suas obras nós temos então as denúncias, né, aos fatos sociais da época, e esse autor realmente ele foi muito pertinente dentro da nossa literatura, porque quando ele voltou, né, a viver, lembre-se que nós estamos falando de Brasil colônia aqui, o que Gregório de Matos fez? Ele nasceu aqui no Brasil, na Bahia, ele foi para Portugal, estudou lá no Colégio dos Jesuítas, né? Isso ele trouxe influência, a parte religiosa dele. Ele veio então aqui para o Brasil. Lá em Portugal ele tornou-se advogado, né? Mas porque ele era muito irreverente, ele foi então expulso de Lisboa, e agora aqui, ele chegando ao Brasil, ele não media as palavras para denunciar a hipocrisia, desonestidade, a corrupção, e isso então rendeu a ele o apelido de Boca do Inferno. Mas ele nos deixou um riquíssimo repertório literário que tem conseguimos perceber as diversas facetas de um homem que se preocupava com a real situação do país na época e que ele não hesitava em condenar os abusos daqueles que eram os detentores do poder na época. Por isso nós temos a sua obra constituída de textos religiosos, satíricos e líricos, certo? E nós percebemos que no Gregório religioso nós temos aquele homem revelado que anseia por uma aceitação divina. E ele agora nós percebemos nos poemas de Gregório de Matos também mais do que um exemplo de como o homem barroco se sente naquele conflito, né? Tem agora aquela riqueza toda e a luta entre os bens materiais e a questão do religioso de que você tem que não se apegar às coisas materiais, ok? Lá no Gregório Satírico eu já tenho aquela eloquência das críticas dele para atingir aquelas camadas da sociedade da época, que era quem? Quais eram os governantes? O governante, né, o comerciante, o prelado, o militar, o rico e o pobre. E na poesia dele nós temos essa condenação aos abusos e à hipocrisia. Em alguns momentos, ele também produziu o que a gente chama de verso fecinino, que é um termo derivado da Fecênia, uma cidade lá da antiga Roma, em que viviam o quê? Os poetas sarcásticos e obscenos. Isso a gente vê muito bem no poema Cidade da Bahia. E agora o Gregório lírico, ele também pregou o amor. Mas nesse lirismo, ele se voltou para a mulher e às vezes revela nos poemas dele um platonismo ufanista, sem que para isso ele tem que recorrer ao contato físico, que poderia macular essa pureza do amor. Mas em outros momentos nós também percebemos uma forma mais ousada para a época, quando ele propôs à mulher certas liberdades, argumentando que a vida é efêmera e a juventude passageira. E você consegue ver, então, essa característica do lirismo barroco que nós denominamos de carpe diem, que aproveita o dia. E aí isso é bem presente numa obra dele, cujo título é A Sua Mulher Antes de se Casar. Agora, nós percebemos que esse autor realmente ele foi um autor muito pertinente, muito destacado neste momento em que estávamos trabalhando o barroco aqui. Um outro autor que eu quero colocar para você neste momento é o Padre Antônio Vieira. Este autor é o principal autor do barroco português, mas ele também se destaca no barroco brasileiro, pois ele foi enviado, né, para as missões jesuíticas, especificamente do Maranhão, e catequizou os índios desse estado e do Amazonas. Mas ele também foi um professor de retórica lá em Pernambuco, também se preocupou com temas religiosos, ele deu atenção a assuntos sociais, políticos, econômicos, mas apesar do sucesso da missão dele, ele não conseguiu proteger os índios dos maus tratos, da escravidão a que eles foram submetidos, mas ele também defendia os cristãos novos, como os judeus convertidos, os colonos, os índios, e como consequência do interesse dele por esses nativos, o que aconteceu? Os colonos portugueses começaram a persegui-lo, né? E esse
contexto a gente consegue perceber no sermão da 60ª, em que Vieira ele passa a explicar com aquela retórica profunda dele como era difícil o trabalho de conversão, tanto dos índios como dos habitantes das colônias. E ele foi condenado pela Inquisição, mas ele conseguiu escapar da fogueira, certo? E a sua obra é composta de profecias, de cartas, de sermões. E eu quero que você perceba o seguinte, olha só um trecho de um dos sermões dele, em que ele baseava seus sermões em trechos, né, versos livros da Bíblia, e dessa forma, então, ele começava a fazer as suas denúncias, né? E se ele dizia, se quisesse Deus que este tão ilustre, tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação, como vem enganado com o pregador, ouçamos o evangelho, ouçamo-lo todo, que todo é do caso que me levou e trouxe de tão longe. Olhe só as palavras dele aqui de denúncia, né? Lá um trechinho do sermão da 60ª, onde ele faz aqui uma denúncia, né, dizendo que ele não vai fazer a diferença, mas Deus vai fazer. Então ele também retoma a questão de que em Deus há a solução, né, para você conseguir se manter firme aos propósitos divinos. E aí você percebe que no decorrer das obras dele, ele trabalha muito bem essa forma do discurso persuasivos, né, usando um procedimento retórico, que na verdade é para incitar o povo brasileiro da época, né, a uma reação armada, mudar isso. Lembre-se que aqui o trecho que eu coloquei a você não está na língua da época, né, está no nosso português mais atual, a fim de que você entenda, porque ele escrevia em latim, certo? Ele era um padre. E aí, então, você tem muito forte na obra de Vieira a linha conceptista, que uma vez que ele recorre ao jogo de ideias e de analogia, mas ele também usa o cultismo de modo elegante e convincente, mesmo quando ele tenta negar isso, ok? Então, acredito que a partir dessas informações que você teve hoje e as aulas anteriores, você conseguiu dar uma retomada no barroco. E na hora de interpretar questões, é pertinente que você cuide bastante essa questão do contraste, do dualismo, do claro e do escuro, do profano e do divino, do antropocentrismo e do teocentrismo, a fim de que você consiga entender exatamente quais são as perspectivas de respostas adequadas ao que será proposto a você. Não esqueça, então, esses dois autores, o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, os dois muito pertinentes para o barroco, ok? Acredito que você prestou bem atenção, o professor está de olho em você. Então, até breve, logo nos vemos e batemos um novo papinho sobre o conteúdo, ok? Até lá!